Sua vida virou um caos. Você acorda já cansado, dorme ansioso e cada dia parece uma repetição vazia do anterior. Sabe o que é pior? Você nem percebe que está desperdiçando energia com coisas que nunca vão mudar. 90% das suas preocupações são sobre coisas que você não controla. O resto você ignora. Mas e se eu te dissesse que filósofos de 2000 anos atrás já tinham resolvido exatamente esse problema? E a solução cabe em 10 princípios que você pode começar a aplicar agora, antes deste vídeo acabar. Olha, se você quer que eu continue fazendo vídeos assim, para o vídeo agora e deixa o like. Obrigado, porque o que eu vou te mostrar nos próximos minutos vai mudar completamente a forma como você vê seus problemas. Deixa eu adivinhar sua rotina. Você acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular. Em 5 minutos, você já se sentiu pior do que quando dormiu. Instagram mostrando vidas perfeitas. LinkedIn mostrando sucessos impossíveis. Twitter mostrando o mundo pegando fogo. Aí você levanta, toma café correndo, vai trabalhar pensando nas 47 mensagens que ainda não respondeu. No chefe que talvez esteja bravo, na conta que vence amanhã, na discussão que teve ontem. E sabe o que você não faz? Você não para perceber que está vivendo a vida de outra pessoa. Porque enquanto você se preocupa com a opinião de gente que nem liga para você, enquanto você adia aquela conversa difícil pela 5ª vez, enquanto você planeja mais do que age, a sua vida está passando. E o pior, você sabe disso. Você sente isso, aquele peso no peito quando acorda, aquela sensação de estar sempre correndo, mas nunca chegando a lugar nenhum. Eu sei porque eu já estive aí. Passei anos nessa prisão que eu mesmo construí, até que descobri algo que mudou tudo. Os estoicos, Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca, esses caras enfrentaram coisas que a gente nem imagina. Escravidão, guerras, exílios, traições. E eles não tinham terapia, não tinham antidepressivos, não tinham podcasts motivacionais, eles tinham clareza mental. E essa clareza vinha de princípios simples que qualquer um pode aplicar. Então é isso que eu vou te mostrar hoje. Não teoria filosófica chata, não jargão acadêmico. Princípios práticos que você pode começar a usar hoje e ver resultados em 7 dias. Mas antes de começar, preciso deixar uma coisa clara. Estoicismo não é sobre virar um robô sem emoções. Esse é o maior mito que as pessoas espalham. Os estoicos sentiam tudo: raiva, medo, tristeza, alegria. A diferença? Eles não eram controlados por essas emoções. Eles as observavam, entendiam e escolhiam como responder. E é exatamente isso que você vai aprender aqui. Não a reprimir o que sente, mas a ter poder sobre suas reações. Agora, essas 10 lições que eu vou te mostrar, eu organizei elas numa ordem específica, porque cada uma prepara você para a próxima. As 3 primeiras vão reorganizar como você vê o mundo. As do meio vão transformar como você age no mundo. E as últimas vão mudar quem você é no mundo. E no final, vou te dar um exercício de 60 segundos que você pode fazer hoje à noite e acordar amanhã diferente. Mas tem uma condição. Você precisa realmente aplicar isso, porque conhecimento sem ação é só entretenimento. Então, se você está pronto para parar de ser espectador da sua própria vida e começar a ser o protagonista, vamos começar. Primeira lição, e talvez a mais importante de todas. Existem 2 categorias de coisas na vida: aquelas que dependem de você e aquelas que não dependem. Soa simples, né? Mas escuta isso. A maioria das pessoas gasta 80% da sua energia nas coisas que não dependem delas. Você controla suas ações, seus pensamentos, suas reações, seus valores, seu esforço. Você não controla o que os outros pensam de você, o passado, o futuro distante, o clima, a economia.
os resultados finais. Epicteto, que foi escravo antes de virar filósofo, dizia algo que me arrepiou quando li. Há coisas sob nosso controle e coisas que não estão. Sob nosso controle estão opinião, motivação, desejo, aversão, em suma, tudo que é nossa própria ação. Não sob nosso controle estão o corpo, a propriedade, a reputação, o cargo, em suma, tudo que não é nossa própria ação. Cara, você entende o peso disso? Um escravo falando sobre controle, ele não controlava onde dormia, o que comia, se seria espancado ou não. Mas ele controlava 100% da sua mente. E isso, ninguém podia tirar dele. Deixa eu te contar sobre quando eu entendi isso de verdade. Tinha uma época que eu checava Instagram umas 50 vezes por dia. Não, sério. Postava alguma coisa e ficava atualizando para ver quantas curtidas tinha. Se não tivesse muitas curtidas, meu dia piorava. Se tinha comentário negativo, eu ruminava aquilo por horas. Até que um dia eu parei e pensei, eu tenho controle sobre quantas pessoas vão curtir? Não. Sobre o que vão comentar? Não. Então por que diabos eu tô dando meu poder mental para isso? E aí eu fiz algo radical. Deletei o aplicativo por 7 dias. Os primeiros dias foram horríveis, eu sentia aquela coceira de checar. Mas no 4º dia, silêncio mental, paz, foco. Eu recuperei horas de energia mental que estavam sendo sugadas pelo que eu não controlava. Então a pergunta que você precisa fazer agora, várias vezes por dia, é: isso depende de mim? Se não depende, você identificou onde está vazando sua energia. Pare, redirecione. Se depende, haja, não amanhã, agora. E aqui vai o primeiro desafio prático. Nos próximos 7 dias, toda vez que você sentir ansiedade, frustração ou raiva, pause 5 segundos e pergunte: isso está sob meu controle? Se não está, respira fundo 3 vezes e solta. Literalmente visualize você soltando isso. Se está, identifique uma ação que você pode fazer nos próximos 15 minutos. Parece simples demais para funcionar, né? Testa. Volta aqui em 7 dias e me conta nos comentários se sua ansiedade diminuiu. Segunda lição. E essa aqui é meio alucinante quando você realmente entende. Não são os eventos que te perturbam, é a história que você conta sobre eles. Marco Aurélio, que era literalmente o homem mais poderoso do mundo na época, imperador de Roma, escreveu isso no seu diário pessoal. Se você é angustiado por algo externo, a dor não é devido à coisa em si, mas à sua estimativa dela. E você tem o poder de revogar isso a qualquer momento. Traduzindo, não é o que acontece que te estraga, é o significado que você dá ao que aconteceu. Olha esse exemplo. 2 pessoas são demitidas no mesmo dia, mesma empresa, mesma situação. Pessoa A pensa: minha vida acabou, sou um fracasso, ninguém nunca mais vai me contratar. Tenho 40 anos e agora? Acabou. Pessoa B pensa: caramba, que situação difícil, mas agora tenho tempo para reavaliar o que realmente quero. Aquele emprego estava me sugando há anos. Talvez isso seja o empurrão que eu precisava. Mesmo evento, realidades completamente diferentes. Por quê? Interpretação. Eu vi isso acontecer na minha vida de uma forma brutal. Teve uma época que eu recebi uma crítica pesada sobre um projeto que eu tinha passado meses desenvolvendo. Um comentário numa reunião que me destruiu. Passei 3 dias ruminando aquilo. Sou incompetente, não sei o que estou fazendo. Talvez eu devesse desistir. Até que uma amiga me perguntou algo simples. Tá, mas o que exatamente a pessoa disse? E quando eu repeti, ela falou: ela criticou uma parte específica do projeto, não você, não sua capacidade, uma parte, e clicou. Eu tinha transformado um feedback específico numa narrativa gigante sobre minha incompetência total. Eu tinha feito isso, não a pessoa, eu. Quando eu mudei minha interpretação de sou incompetente para essa parte específica, precisa melhorar, tudo mudou. Usei o feedback,
melhorei o projeto, ficou incrível. Então presta atenção. Neste momento, agora, tem alguma coisa na sua vida que está te consumindo? Uma crítica, uma rejeição, um fracasso, um evento? Pergunta: qual história você está contando sobre isso? Porque provavelmente tem outras 10 histórias igualmente válidas que você poderia contar. E algumas delas te empoderam em vez de te destruir. Segundo desafio prático. Hoje à noite, pega papel e caneta. Escreve uma situação que está te incomodando. Embaixo, escreve: a história que estou contando é. E depois, 3 outras interpretações possíveis são: força seu cérebro a encontrar ângulos diferentes. Você vai se surpreender. Terceira lição, e essa aqui é pesada, mas necessária. Você vai morrer. Eu vou morrer. Todos que você ama vão morrer. E não, isso não é mórbido, é libertador. Os estoicos tinham uma prática chamada memento mori, lembre-se da morte. Mas não era para deprimir, era para acordar. Porque quando você realmente, e eu digo realmente, entende que o tempo é limitado, você para de desperdiçar com coisas que não importam. Marco Aurélio acordava todo dia e se lembrava: você poderia partir da vida agora mesmo. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Imagina acordar todo dia com essa consciência. Você ia perder tempo com fofoca, com ressentimentos que não levam a nada, com procrastinação? Se hoje fosse seu último dia, você ia passar 3 horas no TikTok? Ia adiar aquela conversa importante pela 10ª vez? Ia deixar de dizer eu te amo para quem você ama? Eu tenho um ritual que mudou minha vida. Todo domingo à noite, eu faço uma pergunta: se eu morresse amanhã, o que eu mudaria hoje? E eu escrevo. Sempre tem pelo menos 3 a 5 coisas. Aí na segunda de manhã, eu escolho uma dessas coisas e faço. Sabe o que aconteceu? Em 6 meses eu tive conversas que vinha adiando há anos. Pedi desculpas que devia há tempo. Comecei projetos que ia fazer um dia. Parei de ter medo do julgamento alheio. Porque no final, quando você está deitado na cama pela última vez, você não vai se lembrar das curtidas que teve. Não vai se lembrar de quantos seguidores tinha. Não vai se lembrar de quantas horas trabalhou. Você vai se lembrar de quem você foi, como você amou, o que você criou, as vidas que tocou. E aí vem a pergunta que você precisa fazer todo dia: estou vivendo como quero ser lembrado? Se a resposta é não, você tem o poder de mudar isso. Agora, terceiro desafio, e esse aqui é intenso. Imagina que você descobriu que tem exatamente 1 ano de vida, 365 dias. Pega 10 minutos hoje, senta num lugar silencioso e escreve: se eu tivesse 1 ano de vida, eu. Liste tudo, sem filtro, sem julgamento. E depois olha essa lista e pergunta: por que diabos eu estou esperando morrer para começar a viver desse jeito? Escolhe uma coisa dessa lista e começa amanhã, porque a verdade, você não sabe se tem 1 ano, você não sabe se tem 1 mês. Ninguém sabe. Então, vive agora como a pessoa que você quer ser no seu último dia. 4ª lição. E essa aqui vai virar sua mente do avesso. Todo mundo te ensina a evitar problemas. Os estoicos, eles ensinavam o oposto. O obstáculo não está no caminho. O obstáculo é o caminho. Marco Aurélio escreveu: o impedimento à ação promove a ação. O que fica no caminho torna-se o caminho. Deixa eu traduzir com um exemplo real. Você perde o emprego. Obstáculo gigante, certo? Opção A. Minha vida acabou. Por que isso aconteceu comigo? Que azar. Opção B. Ok. Isso é terrível. Mas agora eu tenho algo que eu nunca tive antes. Tempo. Tempo para reavaliar o que eu quero de verdade. Tempo para aprender aquela habilidade que vinha adiando. Tempo para recalibrar. Mesma situação. Uma pessoa vê barreira, outra vê porta. E aqui está o segredo. O obstáculo te revela. Quando tudo está fácil, você não precisa de coragem.
Não precisa de criatividade, não precisa de força. Mas quando você bate numa parede, aí você descobre quem você realmente é. Eu vou te contar a história mais difícil da minha vida. Teve um momento onde eu perdi 3 coisas importantes em 6 meses. Relacionamento sério acabou. Projeto que eu tinha investido anos falhou. E um amigo próximo se afastou. Eu entrei num buraco, tipo fundo mesmo. Acordava sem motivo. Dormia tarde procrastinando vida. Evitava espelho porque não gostava de quem eu via. E num desses dias ruins, eu estava na livraria sem rumo. Peguei um livro sobre estoicismo meio por acaso e tinha uma frase que me acertou como soco. Você não controla o que acontece, mas você controla completamente o que isso se torna. E eu percebi, eu estava desperdiçando a dor, aquela dor toda, aquele sofrimento. Eu podia deixar me destruir ou podia usar como combustível. Então, eu fiz algo radical. Peguei papel e escrevi. Como eu transformo cada uma dessas perdas em vantagem? Relacionamento. Aprendi sobre meus padrões tóxicos. Fiz terapia pela primeira vez. Cresci mais em 6 meses que em 5 anos. Projeto. Descobri que estava perseguindo o objetivo errado. Realinhei com o que realmente importava para mim. Amizade. Entendi que nem toda relação é para a vida toda. E tá ok. Algumas pessoas são capítulos, não a história inteira. 6 meses depois, eu era outra pessoa. Mais forte, mais centrada, mais autêntica. E a loucura é, eu sou grato por aquele período horrível, porque sem ele eu não teria me transformado. Então escuta isso com atenção. Seu maior problema hoje é seu maior professor. A pergunta não é por que isso está acontecendo comigo, mas o que isso pode me ensinar. 4º desafio. Pensa no seu maior obstáculo atual, aquilo que te tira o sono. Agora completa essa frase no papel. Se eu usar isso a meu favor, posso. Força teu cérebro a encontrar 5 coisas. Mesmo que pareçam absurdas, porque talvez, só talvez, aquilo que você acha que está te destruindo é exatamente o que vai te reconstruir mais forte. 5ª lição. E essa aqui vai contra tudo que a cultura moderna prega. Foca no teu caráter, não nos resultados. Eu sei. Todo mundo fala sobre metas, resultados, métricas, mas os estoicos diziam algo radical. O sucesso externo pode ser tirado de você a qualquer momento. Economia colapsa, empresa falha, título se perde. Mas quem você é? Isso ninguém tira. Epicteto disse, riqueza consiste não em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. E Marco Aurélio complementava, a qualidade da sua vida não é determinada pelo que você conquista, mas por como você age ao buscar essas conquistas. Pensa nisso, você pode ganhar milhões trapaceando. Você venceu, você pode ter sucesso destruindo pessoas. Você teve sucesso? Não. Você só acumulou coisas. Mas perdeu algo muito mais valioso, sua integridade. Os estoicos focavam em 4 virtudes essenciais: sabedoria, julgar bem, ver claramente, coragem, agir certo mesmo com medo, justiça, tratar outros como merecem, temperança, autocontrole, moderação. E sabe o louco? Quando você foca nisso, os resultados vêm, mas de forma sustentável, porque reputação você constrói em anos e destrói em minutos. Mas caráter é rocha sólida. Eu já persegui resultado a qualquer custo, e consegui alguns, mas não dormia bem. Tinha que esconder coisas, evitar certos assuntos, até que mudei o jogo completamente. Comecei a fazer uma pergunta antes de cada decisão: como eu quero agir, independente do resultado. E de repente, eu dormia melhor, tinha menos ansiedade, porque eu controlava 100% da minha métrica de sucesso, meu comportamento. Os resultados, alguns vieram, outros não, mas eu estava em paz. 5º desafio.
Cria o que eu chamo de inventário de virtudes. Todo dia antes de dormir, pergunta: onde eu agi com coragem hoje? Onde eu agi com justiça? Onde eu agi com sabedoria? Onde eu agi com temperança? Anota pelo menos um exemplo de cada. Em 30 dias, você vai ter 120 provas de caráter. E isso ninguém tira de você. Agora vou te dar 3 lições rápidas, mas poderosas, que formam o tripé da ação estoica. Lição 6. Haja com intenção. Cada ação precisa ter uma razão. Por que estou fazendo isso? Se você não tem resposta clara, você está no piloto automático. Quantas vezes você abriu o Instagram hoje sem decidir conscientemente? Quantas vezes comeu sem fome, só por hábito? Viva com propósito. Escolha ativamente. Lição 7. O poder está no agora. Passado, já foi. Futuro, incerto. Agora, tudo que você tem, você não vive amanhã. Você não vive ontem. Você vive aqui. E aqui, neste momento, você tem tudo o que precisa para dar o próximo passo. Para de adiar sua vida esperando o momento perfeito. O momento é agora. Lição 8. Aceite o que não pode mudar. Tem uma ordem natural nas coisas. Sol nasce, estações mudam, pessoas envelhecem. Resistir ao inevitável é sofrer 2 vezes, uma pelo evento, outra pela resistência. Não é resignação, é inteligência. Você escolhe batalhas que pode vencer. Pensa numa pessoa que morreu. Você pode trazer de volta? Não. Então o que resta? Honrar a memória e seguir vivendo. Essas 3 trabalham juntas. Haja com intenção, propósito claro, no momento presente, não amanhã, aceitando o incontrolável, sem resistência inútil. Isso é paz de ação. 9ª lição, e essa dói. Se você quer crescer, vai ter que ficar desconfortável. Os estoicos praticavam algo que hoje a gente chamaria de treinamento de adversidade voluntária. Sêneca dormia no chão de vez em quando, tomava banho frio, jejuava. Por quê? Para se lembrar, se eu perder tudo, eu sobrevivo. Hoje a gente evita desconforto a todo custo. Tá frio? Liga aquecedor. Tá quente? Liga ar-condicionado. Tá com fome? Pede comida. Tá entediado? Pega celular. Mas sabe o que acontece? Você fica fraco, não fisicamente só, mentalmente, emocionalmente. Porque quando a vida te bater de verdade, e ela vai bater, você não vai ter músculos para aguentar. Eu comecei a fazer um experimento há uns meses. Todo dia eu faço pelo menos uma coisa desconfortável. Aquela conversa difícil que eu estava adiando, tive. Aquele exercício que eu odeio, fiz. Acordar às 5 da manhã quando eu queria dormir mais? Acordei. E sabe o que mudou? Meu limiar de sofrimento aumentou. Coisas que antes me destruíam agora são só inconveniências. Porque eu treino a diversidade todo dia. Então, quando ela vem sem convite, eu tô pronto. 6º desafio, e esse é forte. Escolhe um desconforto voluntário por dia durante 30 dias. Exemplos: banho frio por 2 minutos, acordar 1 hora mais cedo, jejum de 16 horas, 30 minutos sem celular, fazer algo que te dá medo social. Não precisa ser brutal. Só precisa ser desconfortável o suficiente para você pensar: não quero fazer isso. E então, você faz mesmo assim. Porque aí você prova para si mesmo: eu tenho controle, eu escolho, eu sou forte. Última lição, e talvez a mais poderosa: pratique gratidão radical. Por tudo, até pelo sofrimento. Eu sei que sou estranho, mas escuta. Epicteto dizia que deveríamos agradecer aos deuses não apenas pelo que recebemos, mas pelo que nos é tirado. Porque perda nos ensina impermanência, dor nos ensina força, solidão nos ensina autossuficiência. Você tem ar nos pulmões agora, tem olhos para ler isso, tem um teto sobre a cabeça. Tem bilhões de pessoas que já viveram que dariam tudo para ter o que você tem neste momento. E amanhã pode não ter. Então agradece agora. Marco Aurélio acordava todo dia e dizia mentalmente:
Hoje vou encontrar pessoas ingratas, arrogantes, invejosas, mas eu escolho não ser afetado. E depois ele listava tudo que era grato: família, saúde, mente, oportunidade. Então aqui está o exercício final, o mais importante de todos. Hoje à noite, antes de dormir, passo 1. Respira fundo 3 vezes, de verdade. Sente o ar. Passo 2. Diz mentalmente ou em voz alta: hoje eu escolhi. E lista 3 coisas que você controlou hoje, mesmo pequenas. Passo 3. Diz: hoje eu sou grato por. E lista 3 coisas, simples ou profundas. Passo 4. Diz: amanhã eu vou focar em. E escolhe uma coisa sob seu controle. 60 segundos. Isso é tudo que você precisa. Em 7 dias fazendo isso, você vai notar diferença. Em 30 dias, transformação. Em 90 dias, você vai ser outra pessoa, porque você vai ter treinado sua mente para focar no que importa, no que você controla, no que te fortalece. Então, recapitulando rápido: controle apenas o controlável. Suas interpretações criam realidade. Use a morte como despertador. Obstáculos são o caminho. Virtude sobre vitória. Haja com intenção. Viva no presente. Aceite o inevitável. Treine desconforto, gratidão radical. Isso é o fundamento. Não é complicado. É simples, mas simples não significa fácil. Porque aplicar isso vai exigir coragem. Vai exigir que você desafie como foi programado a vida toda. Vai exigir que você pare de buscar validação externa e encontre força interna. E olha, você vai falhar. Eu falho. Todo mundo falha. Mas a diferença entre quem transforma e quem não transforma é uma só: começar de novo. Sempre. Sem julgamento. Você tem tudo o que precisa para começar. Não amanhã, não na segunda. Agora. Este momento é tudo o que você tem. Então use bem. Se esse vídeo te ajudou, se você sente que valeu seu tempo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago vídeos sobre filosofia estoica aplicada à vida real. Está sendo ignorado e nem percebe. Não é teoria da conspiração, não é insegurança. São sinais reais que você está deixando passar. E enquanto você medita, lê livros de estoicismo e trabalha no seu interior, sua aparência está gritando uma mensagem que você não quer ouvir. Sabe aquela sensação de que as pessoas desviam o olhar quando você fala? Que você entra em uma sala e ninguém realmente te vê? Que oportunidades passam por você sem nem considerar seu nome? Não é coincidência. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso de Roma, escrevia sobre controlar o que está ao seu alcance. E adivinha o que está totalmente ao seu alcance? Sua apresentação pessoal. Mas você está ignorando isso. Neste vídeo, vou te mostrar os 7 sinais brutalmente honestos de que você está sabotando sua vida pela sua aparência. E o sinal número 4 vai fazer você revirar os últimos 6 meses da sua vida. Mas antes, faz uma coisa. Se você quer que eu continue trazendo conteúdo assim, sem enrolação, direto no ponto, pare o vídeo agora e deixe o seu gostei, porque o que vou te mostrar não é confortável, mas é necessário. Olha, eu sei o que você está pensando. Você pensa que o estoicismo ensina que a aparência não importa, que devemos focar no caráter, na virtude interna, no que realmente vale. E você está parcialmente certo. Mas aqui está o problema. Você pegou o ensinamento errado. Os estoicos nunca disseram para você se negligenciar. Marco Aurélio era imperador e ele se apresentava com dignidade. Sêneca era conselheiro e dramaturgo. Ele entendia a importância da primeira impressão. Epicteto, mesmo sendo um antigo escravo, ensinava sobre autodisciplina em todas as áreas. O que eles ensinavam era: não seja escravo da opinião alheia. Mas isso não significa ignorar o fato de que vivemos em sociedade e que a aparência comunica algo. Pense comigo, se você vê um médico com unhas sujas, roupa amassada e cheiro ruim,
Você confia nele? Não, não porque você é superficial, mas porque a aparência externa reflete a disciplina interna, e é aí que mora o problema. Você está confundindo desapego com desleixo, autenticidade com preguiça, filosofia com justificativa. E enquanto você justifica isso para si mesmo, com citações mal interpretadas sobre não se importar com opiniões externas, o mundo real está te tratando de acordo com o que você mostra, não com o que você é por dentro, porque ninguém consegue ver seu interior. Eles veem sua apresentação externa e ela está falando muito sobre você. Daqui a pouco vou te contar sobre uma técnica estoica específica que Marco Aurélio usava todos os dias e que resolve exatamente esse paradoxo. Mas primeiro, você precisa reconhecer os sinais. E o primeiro é devastador. Sinal número 1. Você parou de se olhar no espelho com atenção real. Não estou falando de vaidade narcisista. Estou falando de autopercepção honesta. Quando foi a última vez que você realmente olhou para você? A maioria das pessoas passa pelo espelho 10 vezes por dia e não se vê nenhuma. Só confirma que não tem nada no dente, que o cabelo está no lugar, mas não olha de verdade. Eu fiz isso por anos. Meditava 1 hora por dia, lia Marco Aurélio, praticava gratidão, mas não cortava o cabelo há 3 meses. Usava a mesma roupa gasta porque acreditava que conforto é liberdade. E sabe o pior? Eu achava que isso era evolução espiritual. Era preguiça disfarçada de filosofia. Os estoicos falavam sobre autopercepção honesta. Epicteto dizia que é impossível para alguém aprender o que ele acha que já sabe. E você não pode melhorar o que você se recusa a ver. Então aqui está o primeiro teste brutal. Hoje, agora, tire uma foto sua, sem filtro, luz natural, do jeito que você está. E seja brutalmente honesto. Se você visse essa pessoa na rua, qual seria a sua primeira impressão? Respeitável, confiável, alguém que tem a vida organizada, ou alguém que claramente desistiu de tentar. E antes que você diga quem se importa com impressões, lembre que você também forma impressões sobre os outros em 7 segundos. É biologia, não escolha. Então, por que você acha que as pessoas não fazem o mesmo com você? Você controla como se apresenta. Você não controla o que pensam de você, mas você controla 80% do que eles vão pensar ao cuidar do que pode ser controlado. Isso é estoicismo aplicado, não filosofia de sofá. E o segundo sinal é ainda mais revelador. Suas roupas contam uma história de desistência. Olhe para o seu guarda-roupa agora, mentalmente. Quantas peças ali você realmente escolheria se fosse uma entrevista importante? Um encontro? Uma reunião com alguém que você admira? Se a resposta é menos da metade, você tem um problema. Porque o que você veste todos os dias treina seu cérebro sobre quem você é. Sêneca falava sobre viver cada dia como se fosse importante, não economizando a roupa boa para ocasiões especiais que nunca chegam. Conheci uma mulher que lia Sêneca toda manhã, mas vestia a mesma calça de moletom todo santo dia, porque dizia que conforto é autenticidade. Sabe o que mudou quando ela finalmente se deu permissão para se vestir com intenção? Não só como os outros reagiam, o que mudou drasticamente, mas como ela se sentia, mais confiante, mais presente, mais viva, porque roupas não são superficiais, são armadura psicológica. Marco Aurélio comandava exércitos. Você acha que ele ia para a batalha de qualquer jeito? Não, ele se preparava física e mentalmente. A armadura externa fortalecia a interna. Você não precisa de roupas caras. Você precisa de roupas que te fazem sentir preparado, como um guerreiro indo para a batalha, não como alguém desistindo antes de começar. Aqui está o desafio. Esta semana, doe ou jogue fora 50% do seu guarda-roupa. 50%. Mantenha apenas peças que te fazem sentir capaz, que te fazem querer enfrentar o dia.
Parece radical? Bom, mudança real é radical. E os estoicos não tinham medo de ações radicais quando necessárias. Se isso está fazendo sentido até aqui, deixe o seu gostei agora, porque eu só consigo continuar criando conteúdo assim se vocês me mostrarem que vale a pena. Então, é uma troca justa. E agora vem o terceiro sinal, e esse aqui dói. Sinal número 3. Você justifica a aparência desleixada como autenticidade. Essa é a desculpa favorita. Você diz que é autêntico, que não é superficial e que a aparência não define caráter. Tudo verdade. Mas também é tudo mentira. Porque deixa eu te perguntar uma coisa. Você julga os outros pela aparência deles? Seja honesto. Quando você vê alguém bem vestido, arrumado e cheiroso, e alguém desleixado, desarrumado e descuidado, você não forma impressões diferentes? Você forma. Todos formamos. É como nosso cérebro processa informação social em milissegundos. Então aqui está a hipocrisia. Você quer que as pessoas te julguem pelo caráter interno, enquanto você também julga outros pela apresentação externa. Você quer uma exceção que não dá aos outros. E sabe o nome disso? Não é autenticidade. É medo disfarçado de princípio, medo de tentar e falhar, medo de se esforçar e ainda assim não ser aceito. Então você cria uma armadura filosófica dizendo que não se importa com aparência, mas você se importa. Só tem medo demais para admitir. Eu fazia isso. Criticava gente que ligava para a aparência como se fossem superficiais. Enquanto isso, eu evitava espelhos, usava roupa larga para esconder o corpo e me convencia que isso era profundidade espiritual. Era covardia. E olha, eu entendo. É mais fácil não tentar do que tentar e arriscar rejeição. Mas os estoicos não escolhiam o caminho fácil. Eles escolhiam o caminho certo. Epicteto usava a metáfora do arqueiro. Você controla sua postura, sua mira e sua preparação. Você não controla se a flecha acerta o alvo, mas se você nem tenta acertar porque tem medo de errar, você já perdeu. Cuidar da aparência é tentar, é fazer sua parte, é controlar o controlável. Experimento de 48 horas. Haja como se cada interação fosse uma entrevista de emprego dos sonhos. Vista-se assim, arrume-se assim, apresente-se assim e observe. Observe como as pessoas reagem diferente, como você se sente diferente, como oportunidades aparecem de lugares inesperados, porque a autenticidade real não é desleixo, é ter coragem de se mostrar na sua melhor versão. E o quarto sinal, esse vai te fazer questionar interações dos últimos 6 meses. Sinal número 4. As pessoas tratam você diferente, mas você ignora os sinais. Esse é o mais doloroso, porque quando você finalmente vê, não dá para desfazer. Pense nas últimas semanas. Quantas vezes alguém desviou o olhar enquanto você falava? Quantas vezes você deu uma ideia e foi ignorado, mas depois alguém disse o mesmo e todos ouviram? Quantas vezes garçons te atenderam por último sem motivo aparente? Em reuniões, ninguém pediu sua opinião. As conversas esfriaram quando você se aproximou? Não é paranoia, é linguagem não verbal. As pessoas estão te dizendo algo sem palavras. Pesquisas mostram que 93% da comunicação é não verbal, e a aparência é a primeira camada dessa comunicação. Antes de você abrir a boca, sua apresentação já falou por você. Tinha um homem no meu antigo trabalho. Ele era muito inteligente e tinha ideias brilhantes, mas sempre chegava com barba mal feita, roupa amassada e cabelo bagunçado. Durante 2 anos, ele foi ignorado em reuniões. As ideias dele eram consideradas, mas nunca implementadas. Até que um dia ele chegou diferente. Barba feita, camisa passada, cabelo arrumado. Sabe o que mudou? As mesmas ideias que eram ignoradas antes começaram a ser ouvidas. Mesma inteligência, mesma competência. A diferença é que ele passou a parecer alguém cujas ideias valiam a pena ouvir.
E eu sei, você está pensando que isso é injusto e que deviam julgar pelo conteúdo, não pela aparência. E você tem razão, e também está completamente errado, porque Marco Aurélio ensinava: não reclame da natureza humana, trabalhe com ela. As pessoas julgam por aparência primeiro. Sempre julgaram, sempre vão julgar. Isso não vai mudar. Então, você tem duas escolhas: ficar indignado com a injustiça enquanto perde oportunidades, ou aceitar a realidade e usar isso a seu favor. Os estoicos eram pragmáticos. Eles não lutavam batalhas impossíveis. Eles dominavam o que podiam dominar. Nos próximos 3 dias, faça isso. Leve um caderninho. Anote toda a interação social e, principalmente, anote a linguagem corporal das pessoas. Elas mantêm contato visual? O corpo está voltado para você ou desviado? O sorriso é genuíno ou forçado? Elas encurtam a conversa ou prolongam? No 3º dia, você vai ver o padrão e vai doer, mas vai te acordar. E uma vez que você acorda, não dá mais para fingir que não vê. Comenta dia 1 quando você começar esse experimento. Quero ver quantos têm coragem de olhar a verdade de frente. E o 5º sinal expõe a maior hipocrisia de todas. Sinal número 5. Você sente que a aparência não importa, mas age como se a aparência dos outros importasse. Esse é o nocaute filosófico. A contradição que destrói todo o argumento. Responda rápido, sem pensar. Você confiaria em um médico de unhas sujas, em um advogado com roupa suja, em um consultor financeiro com dentes estragados, em um terapeuta que cheira mal? Não! Você não confiaria, mas você espera que as pessoas confiem em você enquanto você ignora sua própria apresentação? Você quer o benefício da dúvida que você não dá aos outros? A verdade brutal: você sabe que a aparência importa. Por isso você se arruma para uma entrevista de emprego. Por isso você se cuida no primeiro encontro. Por isso você capricha quando vai conhecer os sogros. Você já provou para si mesmo que a aparência importa. Você só age como se não importasse nos outros 95% do tempo. Imagine isso. Você chega em um hospital. Precisa de cirurgia. Existem 2 cirurgiões. Um está com o jaleco limpo, bem barbeado, unhas cortadas e postura confiante. O outro está com o jaleco manchado, barba irregular, unhas sujas e postura desleixada. Ambos têm o mesmo currículo, mesma experiência, mesma competência técnica. Qual você escolhe? Você escolhe o primeiro. Todo mundo escolhe o primeiro, porque a aparência externa comunica disciplina interna. E isso é estoicismo real, não a versão distorcida que justifica a preguiça. Sêneca escreveu: cuide da mente, mas não negligencie o corpo. Ambos são ferramentas da virtude. Marco Aurélio disse: não viva como se tivesse 1000 anos pela frente. A morte paira sobre você. Enquanto você ainda vive, enquanto ainda pode, torne-se bom. Tornar-se bom inclui respeitar a si mesmo o suficiente para se apresentar com dignidade. Deixe-me contar sobre meu momento de virada real. Eu estava me candidatando para uma oportunidade há meses. Currículo perfeito, experiência adequada, preparação mental impecável. Fui rejeitado 4 vezes. Na 5ª tentativa, mudei uma coisa. Me arrumei como se já tivesse conseguido. Cortei o cabelo, barba feita profissionalmente, roupa nova, postura diferente. Fui aceito. Mesmas qualificações, mesmas respostas. A diferença? Eu parecia alguém que merecia estar ali. E antes que você diga que isso é injusto, sim, é. Mas a injustiça não muda a realidade. Os estoicos entendiam isso perfeitamente. Aqui está o teste definitivo. Chamo de teste do espelho estoico. Olhe para você agora. Seja brutalmente honesto. Se você não se conhecesse, você se contrataria. Você namoraria consigo mesmo. Você se seguiria como líder. Confiaria em você com algo importante. Pediria conselho para você.
Se a resposta para qualquer uma dessas é não, ou talvez, você tem trabalho a fazer. E você sabe disso. A boa notícia? Tudo isso está sob seu controle. Totalmente sob seu controle. Você não controla a genética, altura ou rosto, mas você controla a higiene, a roupa, a postura, a energia e a apresentação. E quando você finalmente assume responsabilidade por isso, tudo muda. Comente aqui, qual desses 5 sinais te acertou mais forte? Só o número, quero saber. Sinal número 6. Você economiza a melhor versão de si mesmo para ocasiões especiais que nunca chegam. Quantas coisas você tem guardadas para quando precisar? Roupa boa, perfume caro, tempo para se cuidar. Aviso importante, hoje é a ocasião especial. Sua vida está acontecendo agora, não quando você tiver tempo, dinheiro ou motivação. Sêneca disse: vivemos como se fôssemos viver para sempre, mas tratamos nosso tempo como se fosse infinito. Pare de economizar sua melhor versão. Use ela, seja ela. Agora, sinal número 7. Você sente que melhorar a aparência é superficial demais para os seus objetivos profundos. Isso é ego disfarçado de humildade. Você acha que é evoluído demais para se importar com coisas superficiais. Mas os estoicos mais sábios da história cuidavam de ambos, o interno e o externo. Marco Aurélio comandava impérios e meditava diariamente. Sêneca acumulava riqueza e praticava desapego. Epicteto ensinava filosofia e mantinha disciplina física. Não é um ou outro, são ambos. Então, qual é a solução real? Como os estoicos resolveriam isso? Princípio 1. Controle o controlável. Você não controla a genética, nem o passado, nem as opiniões alheias. Mas você controla 100% da sua apresentação hoje. Higiene, roupa, postura e energia. Foque apenas nisso. Ignore o resto. Princípio 2. Disciplina é liberdade. A rotina diária de autocuidado não é prisão, é libertação. Quando você se cuida consistentemente, você libera energia mental para focar no que importa. 15 minutos de manhã cuidando da aparência equivalem a 8 horas de confiança extra durante o dia. Princípio 3. Respeito próprio é virtude. Cuidar de si não é vaidade, é autorrespeito. E o autorrespeito é a base de toda virtude estoica. Você não se arruma para os outros, você se arruma para você, porque você merece sua própria dignidade, porque você respeita a si mesmo o suficiente para se apresentar como alguém valioso, porque você é valioso. E quando você finalmente entende isso, quando você para de sabotar sua própria vida com negligência disfarçada de filosofia, tudo muda. Agora vem a parte mais importante, a ação. Transformação em 7 dias. Porque você pode assistir a isso, achar incrível e não fazer nada, e daqui a 6 meses estar no mesmo lugar, com os mesmos problemas, sentindo a mesma invisibilidade social. Ou você pode fazer diferente. Plano de 7 dias. Dia 1, hoje, agora, consciência. Tire aquela foto, sem filtro, luz natural, e seja brutalmente honesto sobre o que você vê. Não precisa mostrar para ninguém. É entre você e você. Depois, escolha uma coisa para mudar hoje. Pode ser tomar banho com mais atenção, passar uma roupa que está guardada, cortar as unhas ou fazer a barba. Uma coisa. Dias 2 e 3, limpeza radical. Ataque o guarda-roupa. Separe tudo em 3 pilhas. Pilha 1. Me faz sentir preparado para a batalha. Pilha 2. É confortável, mas não me representa. Pilha 3. Eu nem deveria ter isso. Doe ou jogue fora as pilhas 2 e 3. Sim, vai doer. Sim, você vai ficar com menos roupa. É melhor ter 5 peças que te dão poder do que 30 que te fazem sentir derrotado. Dias 4 e 5. Reconstrução.
Com o que sobrou, crie de 3 a 5 uniformes, combinações que funcionam. Não precisa ser caro, precisa ser limpo, servir bem e te fazer sentir digno. E aqui está o segredo que ninguém te conta. Pessoas bem vestidas usam as mesmas roupas repetidamente. Elas só garantem que essas roupas sejam boas. Dias 6 e 7. Nova rotina. Estabeleça uma rotina matinal de 15 minutos. Isso não é negociável. Banho com atenção e não no automático. Roupa escolhida com intenção e não a primeira que achar. Cabelo arrumado e não do jeito que estiver. Postura checada no espelho, com ombros para trás e peito aberto. 15 minutos. É o que separa alguém que respeita a si mesmo de alguém que desistiu. E em 7 dias, as pessoas vão perguntar o que mudou em você. E você não vai precisar mencionar filosofia ou estoicismo, porque a transformação vai ser visível. Eu sei o que você está pensando agora. E se eu não tenho dinheiro para roupa nova? Você não precisa de roupa nova. Você precisa de roupa limpa, que sirva e que você cuide. Brechós existem, doações existem. A diferença não é o preço, é o cuidado. E se eu não tenho tempo? 15 minutos. Você tem tempo para navegar em redes sociais por 2 horas, mas não tem 15 minutos para a sua dignidade? É uma questão de prioridade, não de tempo. E se as pessoas me julgarem por mudar de repente? Ótimo, deixe que julguem. Você passou anos sendo julgado pelo desleixo. Agora vai ser julgado pela melhoria. Escolha qual julgamento você prefere. E para quem ainda está pensando que isso é superficial, saiba que não é. Superficial é achar que você pode ignorar 93% da comunicação humana e esperar ser compreendido. Superficial é valorizar mais sua zona de conforto do que seu potencial. Cuidar da aparência não é abandonar a profundidade. É adicionar uma camada de efetividade à sua profundidade. É como ter um diamante bruto e se recusar a lapidá-lo porque a beleza verdadeira está por dentro. Sim, está. Mas você pode deixar as pessoas verem essa beleza. Ou pode escondê-la atrás de negligência e reclamar que ninguém valoriza você. Os estoicos eram práticos. Eles não viviam em teoria, viviam em ação. Aqui está a promessa que eu faço para você. Se você aplicar esses 7 sinais como uma lista de verificação, se você fizer o plano de 7 dias com comprometimento real, se você parar de justificar e começar a agir, em 30 dias você vai olhar fotos de hoje e não vai acreditar que era a mesma pessoa. Não porque você ficou bonito, mas porque você finalmente parece alguém que se respeita. E quando você se respeita, o mundo responde diferente. Portas se abrem, conversas fluem, oportunidades aparecem. Não por mágica, mas porque você finalmente está comunicando seu valor através de todos os canais, não só das palavras. Valor comunicado é igual a valor reconhecido. Marco Aurélio escreveu algo no seu diário pessoal que resume tudo isso. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e você encontrará força. Sua aparência está 100% sob seu poder. Não é um evento externo, é escolha sua. Todo dia, toda manhã, toda vez que você se olha no espelho. E quando você finalmente assume esse poder, quando você para de culpar a genética, o tempo, o dinheiro ou a sociedade, quando você simplesmente faz o que está ao seu alcance, você descobre algo que os estoicos sabiam há 2000 anos. A liberdade não vem de não ligar para nada, vem de cuidar intensamente do que você pode controlar. E sua apresentação pessoal, você sempre pôde controlar, você só estava escolhendo não fazer. Mas hoje isso muda. Hoje você acordou. Hoje você viu os sinais. E agora você não consegue mais ignorá-los. Antes de você ir, 3 coisas. Primeira, se este vídeo te acordou,
Se você sentiu aquele aperto no peito reconhecendo os sinais, se você vai realmente fazer algo diferente a partir de hoje, deixe o seu gostei. Não é só para me ajudar, é o seu compromisso público. É você dizendo, eu vi, eu entendi, eu vou agir. Segunda, se inscreva no canal e ative o sino de notificações, porque toda semana eu trago vídeos novos sobre como aplicar a filosofia estoica na vida real. Sem enrolação, sem teoria inútil, só o que funciona. Terceira, comente aceito aqui embaixo se você vai fazer o desafio de 7 dias. E volte aqui no dia 7 para relatar o resultado. Quero criar um grupo de pessoas que realmente aplicam isso. Não só assistem e esquecem, mas aplicam. E os 3 relatos mais impactantes eu vou destacar no próximo vídeo. Então você tem um incentivo extra para levar isso a sério. Olha, no fim das contas, isso não é sobre aparência. Nunca foi. É sobre autorrespeito. É sobre dignidade. É sobre ter coragem de se mostrar ao mundo como alguém que vale a pena conhecer. Porque você vale. Você sempre valeu. Você só estava escondendo isso atrás de negligência e justificativas filosóficas. Mas hoje isso acabou. Hoje você viu os sinais, você reconheceu os padrões, você entendeu a verdade. O poder sempre esteve com você. E agora você não tem mais desculpa.